A palavra do Senhor fala no livro de Daniel, capítulo 6, para você, que quando Daniel era um homem escolhido por Deus para representar o povo dele dentro da Babilônia. E diz as escrituras que Daniel era um homem muito importante e ele era amigo do rei. Eu quero dizer para você, quando você é amigo do rei, e quando você é uma pessoa importante para Deus, mesmo que você possa ser preso em alguma situação, o Senhor Deus lhe garantirá a vitória. E essa passagem das Escrituras diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e por causa do seu Deus, por causa da sua oração, ele foi lançado na cova dos leões. E eu quero dizer para você que quando você, por causa do seu Deus, por causa das suas orações, por causa da sua obediência com Deus, você for jogado dentro de uma cova, você for jogado dentro de uma situação, de uma cisterna, como Jeremias também foi jogado. Eu venho dizer para você não se preocupar, porque Daniel não se importou com os éditos que foram colocados ali nas portas, que ninguém deveria adorar outros deuses, que não poderia, durante aquele tempo, não poderia fazer uma oração. Mas Daniel, não se importando que o nosso Deus é um Deus que ninguém pode vê-lo a não ser a sua fé. Ele levantava pela manhã, de tarde e à noite, dobrava os seus joelhos e adorava ao Senhor. E quando aquelas pessoas que observavam Daniel, assim como muitas pessoas te observam, o que você anda fazendo, e mesmo que da janela da sua casa eles possam te ver de joelho orando, eles vão te levar para ser sacrificado. Eles vão te jogar dentro de uma situação para que você possa ser corrigido, para que você não venha se dobrar diante do seu Deus. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, não se importando com aquela forma que eles escreveram um pedido para que ninguém adorasse outros deuses, a não ser aquele rei daquela época, o rei da Babilônia, era somente ele que deveria ser adorado. E o nosso Deus não anda por obediência do homem, ele anda por obediência à sua palavra. E Daniel andava por obediência à palavra de Deus, e ele não se dobra diante do homem, nem do Deus do homem da terra, e ele se dobra na presença do nosso Deus, que é um Deus que vê todas as coisas. E por esse motivo ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi jogado para ser comido pelos leões. E naquele momento que ele foi lançado ali, foi colocado uma pedra à posta daquela cova, eles tamparam ali para que ele não saísse daquela situação. Mas a noite inteira o rei era amigo de Daniel, ele passou a noite em vigília, ele não dormiu. Assim como o seu Deus, que é rei, ele não dorme, ele não cochila, e ele não vai permitir que os leões possam te devorar, porque você é espiritual. E leões, eles só comem carne, e Daniel vivia em espírito, em oração, e ali o Senhor tapou a boca dos leões. Eu quero dizer para você que hoje Deus vai tapar a boca dos leões. Aqueles que se levantam contra a sua vida de manhã, de tarde, à noite, para se levantar contra a sua vida. Mas o Senhor hoje manda te dizer que Ele não vai permitir que eles possam te ver dentro dessa situação que você se encontra. E a palavra de Deus fala que ali o Senhor permaneceu com Daniel dentro daquele local durante a noite inteira, e o seu rei, que era o rei da terra e o rei do céu, ele não dormiu. E quando começou a amanhecer no outro dia, ele levanta, o rei, e vai até ali saber o que havia acontecido com Daniel. E ele viu que Daniel estava intacto, que não havia acontecido nenhuma coisa com Daniel, nenhuma ruína. E ele mandou que todos aqueles que levantaram falso contra Daniel, aqueles que fizeram um perfil falso de Daniel, fosse jogado dentro da cova. E eles foram lançados ali, e eles foram exterminados por aqueles leões. Então, hoje Deus fala que aqueles que são seus inimigos, aqueles que estão te vigiando para poder te denunciar, para poder fazer com que você perca a sua esperança, a sua fé, as suas bênçãos materiais, o Senhor não vai permitir que você seja lançado na cova.
Pode até acontecer que você seja colocado na cova como provação, mas Daniel não se preocupou. Mesmo que ele fosse devorado pelos leões, ele não ia ser um homem que ia permanecer nessa terra, porque as ligações de Daniel estavam ligadas no céu. Assim como as suas petições, as suas orações são colocadas diante de Deus. E o Senhor não permitiu que o tempo de Daniel chegasse ao fim. E o Senhor traz Daniel, tira Daniel daquela situação e ergue ele novamente no palácio, ergue ele novamente com as vestes reais, como um rei que vem trazendo a representação de Deus naquele lugar. Deus hoje quer te levantar, quer te tirar dessa situação para que você possa representar o reino de Deus e a sua vida diante da terra com toda a honra, com toda a glória do Senhor. E a palavra de Deus fala que Daniel, ele prestava cultos ao Senhor, adorações. Ele não comia a comida do rei, ele não comia a carne que era servida, mas ele comia os legumes, as frutas, para que ele pudesse agradar ao Senhor nosso Deus. Ele tinha com Deus uma aliança. E quando você tem uma aliança com Deus, que você não come a comida do rei, mas você respeita o rei da terra, que você respeita as autoridades, que você respeita a lei que é subposta pelo homem na terra, você vai viver muito bem. Mesmo que as pessoas procurem você alguma coisa que possa te lançar diante da dificuldade, mas o Senhor entra com a resposta e te dá o teu livramento. Então Deus traz para você nesse dia o livramento do Senhor, o livramento que vem guardar a sua vida. E assim o Senhor selou o compromisso com Daniel. Assim Deus vai selar o compromisso com você, te garantindo a vitória, para que todos que estejam ali possam ver que o Senhor é Deus na sua vida. Não importa as pessoas que estão te observando, o importa é o seu procedimento diante de Deus, porque o Senhor Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece tudo o que você tem feito. Então o Senhor manda te dizer que aquietar e saber que o Senhor é Deus. E o Senhor tem guardado a sua vida diante dos seus inimigos e te trará a vitória. Não te preocupa. Mesmo que muitas pessoas forjaram contra a sua vida, o Senhor manda te dizer que Ele vai lançar os seus inimigos dentro da cova e te dará a vitória nesse dia, em nome de Jesus.